Projeto? Aham. Beleza. Declaro aberta a sexta sessão ordinária do segundo período de reuniões ordinárias do terceiro exercício de mandato da 16ª legislatura. Convido o assessor Fernando para fazer a leitura da Bíblia. Boa tarde a todos. Vamos fazer a leitura de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém. Passamos para a aprovação e discussões da ata. Nona sessão ordinária, ao 1º dia de outubro de 2018, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a nona sessão ordinária. Discussão, votação. Nona sessão ordinária aprovada em única discussão e votação. 10ª sessão ordinária, aos 8 dias de outubro de 2018, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 10ª sessão ordinária. Coloco em discussão. Votação. A 10ª sessão ordinária aprovada em única discussão e votação. 11ª sessão ordinária, aos 15 dias de outubro de 2018, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 11ª sessão ordinária. Coloco em discussão. Votação. 11ª sessão ordinária aprovada em única discussão e votação. 7ª sessão ordinária, aos 8 dias de abril de 2019, sala de sessões da Câmara Municipal de Campina do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 7ª sessão ordinária. Discussão. Votação. 7ª sessão ordinária aprovada em única discussão e votação. 8ª sessão ordinária, aos 15 dias de abril de 2019, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina do Sul, Estado do Paraná, às 17h30, teve lugar início a 8ª sessão ordinária. Discussão. Votação. 8ª sessão ordinária aprovada em única discussão e votação. Passamos para o expediente. Passo para o primeiro secretário, Vinícius Ferreira, para fazer a leitura. Boa tarde a todos. Ofício 411, Campina Grande do Sul, 6 de setembro de 2019, excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente dessa casa, assunto retirada do projeto de lei 33/2019. Cumprimentando cordialmente, servimos-nos do presente para solicitar a retirada do projeto número 33, de 2 de agosto de 2019, que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas e narguilés nos logradouros públicos do município de Campina Grande do Sul, em trâmite nessa Casa de Leis.
Na oportunidade, manifestamos protesto de elevada estima de distinta consideração, atenciosamente, prefeito Bill Zanetti. Ministério Público do Trabalho. Notificação de audiência número 138436/2019. Procedimento 001738/2018.09007/7. Curitiba, 5 de agosto de 2019. Prezados senhores, de ordem da excelentíssima doutora Mariane Josviak, Procuradora Regional do Trabalho da 9ª Região, ficam os senhores notificados a comparecer na audiência pública para discutir o tema: o papel da administração no fomento da aprendizagem profissional e a contratação de jovens em risco social. A audiência pública será realizada no dia 23 de setembro de 2019, às 14 horas, no auditório desta Procuradoria, na Avenida Vicente Machado, 84, Centro. Na ocasião da audiência, será entregue aos participantes uma recomendação. Esther da Costa Morgan de Godoy, assessora jurídica. Ofício Circular 006/2019, Palácio Iguaçu, 28 de agosto de 2019. Prezado presidente desta Casa, vimos por meio desse apresentar a Vossa Senhoria a Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social, o SUDES, instituída pelo Decreto 1417, de 23 de maio de 2019, ligada diretamente ao Gabinete do Governo do Estado do Paraná, realiza o apoio estratégico ao Governo, visando o aprimoramento da gestão governamental da área de diálogo e interesse social, sendo sua principal finalidade a promoção da interação entre o governo e a sociedade, segurando aos movimentos sociais, organizações não governamentais, as ONGs e outros coletivos do terceiro setor, o diálogo com todos os órgãos da administração pública estadual, direta e indireta, servindo como instância facilitadora e organizativa. Respeito à participação, a visão inovadora do social no Paraná, nos colocamos à disposição. Superintendente-Geral de Diálogos e Interação Social, Mauro Hockenbach. Requerimento 184/2019, vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira, solicitando a instalação da área de lazer com parquinho infantil e academia ao ar livre na região da Vila Chacrinhas, Vila Tonete e Timu. Requerimento 185/2019, vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira, solicitando que esta Casa de Leis contrate um intérprete de Libras para fazer as transmissões das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e eventos realizados pela Câmara Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 03, de 2 de setembro de 2019. Vereador Lucas Senen, concede título de cidadã honorária ao município de Campina Grande do Sul, a senhora Kazuko Akamine. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, nos termos do artigo 15 do inciso 21 da Lei Orgânica Municipal, decreto. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã honorária de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, a senhora Kazuko Akamine, em reconhecimentos relevantes de serviços prestados a esse município. Parágrafo único. O título será entregue em homenagem pelo autor em sessão solene convocada especialmente para esse fim. Artigo 2º. As despesas com execução do presente decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esse decreto entre em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 2 de setembro. Justificativa. A presente homenagem visa reconhecer e agradecer pelos relevantes serviços prestados ao município. A senhora Kazuko sempre está à frente do desenvolvimento do município, participando e contribuindo com o crescimento de Campina Grande. Destaque, como empresária, também dedicou os trabalhos em prol da formação de crianças em vulnerabilidade social. Fundou e preside a ONG Associação Kazuko, focada em artes e musicalização, no contraturno escolar em Campina Grande do Sul. Conto com o apoio dos nobres vereadores para apreciação e votação da presente honraria. Vereador Lucas Senen. Projeto de Lei 66, de 9 de setembro de 2019. Vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos e privados do município a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização de transtorno do espectro autista, o TEA.
Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Estabelecimentos públicos e privados do município de Campina Grande do Sul ficam obrigados a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização do transtorno de espectro autista, o TEA. Artigo 2º. A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo, que realizará a fiscalização e aplicará eventuais sanções e penalidades em caso do seu não cumprimento. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data sob obrigação, Campina Grande do Sul, 6 de setembro de 2019. Justificativa. O objetivo deste importante projeto de lei é igualar os autistas aos beneficiários no atendimento prioritário já existentes. Em geral, o autismo é representado por peças de quebra-cabeça numa fita que forma um laço simples. Nossa Constituição Federal, bem como algumas constituições estaduais, leis federais, estaduais e municipais, entre outros diplomas normativos, asseguram variado direito à pessoa com deficiência. Em 27 de dezembro de 2012, foi promulgada a Lei Federal 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. No artigo 1º, parágrafo 2º da referida legislação é assegurado. Artigo 1º. Essa lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua execução. Parágrafo 2º. A pessoa com transtorno de espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Em paralelo à Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dispõe sobre atendimento prioritário de algumas pessoas, dentre elas as pessoas com deficiência, traz no seu artigo 1º, as pessoas com deficiência, os idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário nos termos dessa lei. Pela simples leitura e interpretação literal da legislação acima citada, considera a pessoa com transtorno de espectro autista como deficiente para todos os efeitos legais e garante atendimento prioritário às pessoas com deficiência. Logo, temos que a pessoa com transtorno de espectro autista tem direito a atendimento prioritário. Infelizmente, nem todas as pessoas têm conhecimento da legislação e ainda as placas informativas de atendimento preferenciais não constam a informação de que as pessoas com transtorno do TEA têm direito a atendimento prioritário. Assim, esse projeto de lei visa garantir o atendimento prioritário das pessoas com TEA nos estabelecimentos e informa nas placas de prioritários a fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista. É de grande importância que essas pessoas tenham atendimento preferencial, pois, a depender do grau de autismo do indivíduo, a simples espera excessiva em uma fila pode desencadear uma crise que pode ser de choro ou de gritos ou ainda de completa fuga da realidade. Com a preferência nas filas, famílias terão conforto e tranquilidade no atendimento e nas tarefas. Assim, subscrevemos ao crivo de nossos pares o presente projeto de lei para análise e aprovação. Campina Grande do Sul, 6 de setembro de 2019, vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira. Ordem do dia. Requerimento 176 de 2019, solicitando a implementação de rotatórios em determinados cruzamentos específicos do bairro Jardim Paulista, sendo estes Rua José Esbalqueiro, com Rua Duílio Calderari e Rua Ângelo Zanquitin, com a Rua Duílio Calderari e cruzamento da Rua Augusto Staben com a Rua Leonardo Francischelli. Vereadores Vinícius Santos Ferreira, primeiro secretário, segundo secretário Amarildo Alegre Bandeira. Coloco em discussão. Em conjunto com o vereador segundo secretário Amarildo, solicitamos ao prefeito, através desse requerimento, 3 rotatórias importantes, ali, Amarildo, para o bairro do Jardim Paulista, onde tem bastante fluxo de pedestres e também de carros, né, que um seria na principal, na Duílio Calderari, com Antônio Zanquitin, para quem não conhece, fica ali naquela esquina entre o posto de gasolina e o Correio. A outra seria próximo do Mercado Líder, lá em cima, né, antiga, também esquina com a antiga Brahma, também de bastante fluxo, e a outra seria na esquina do Ginásio de Esportes, aonde vai ali para o bairro Joana Olímpia. Temos o conhecimento, né, que tem bastante tráfego e também, eu não falo diários, né, Marildo, mas constantemente vários acidentes e bem perigosos nesses lugares. E lá notamos que
tem um espaço grande, né, para poder fazer uma rotatória, igual foi feito ali da esquina da Caixa Econômica, que aquilo ali serve muito bem, um processo barato para o município fazer e a população respeita. Então, aquilo ali vem a atender os pedidos, principalmente, não só da população, quanto dos comerciantes locais. Ainda em discussão, senhor presidente? Eu queria ter a mesma sorte desses vereadores aí, do secretário, do prefeito, e o prefeito passar os lugares que vão ser feitas as obras. Então, já foi falado isso aqui, em sessões, outras sessões, desde pedir para asfaltar ou para fazer rua. Daí o secretário passa para o vereador os lugares onde que vai sair a obra, e depois a obra é feita e méritos para o vereador. Então, é claro que a gente é a favor do requerimento, mas eu queria ter essa mesma sorte que eles tiveram. Ou pedir para o prefeito ou para o secretário que ajude todos. Um pai cuida de todos os filhos, não só de um ou dois. Votação. Requerimento 176, 2019, aprovado em única discussão e votação. Requerimento 175, 2019, solicitando que seja instalada academia ao ar livre na localidade da Canelinha, ao lado da unidade de saúde. Vereador Adilson de Andrade. Discussão? O vereador não vai comentar o requerimento, até fiz esse requerimento. Isso aí, desde o tempo da Dirley Haddad, foi doado uns aparelhos para fazer academia ao ar livre lá na Canelinha. Foi trazido de lá, colocado aqui na praça, e os da praça era para reformar, para levar lá. Daí falaram que iam ampliar a unidade de saúde lá, fizeram até o piso, tudo. O nobre vereador sabe disso, e até agora nada. Então, tem requerimento também desse, e apoio esse seu requerimento, porque é necessário. Votação. Requerimento 175, 2019, aprovado em única discussão e votação. Requerimento 177, 2019, solicitando reforma na escola Marcos Nicolau Strapassoni com a construção de quadra poliesportiva no bairro Santa Rosa. Vereador Anderson de Jesus Cardoso. Discussão. Votação. Requerimento 177, 2019, aprovado em única discussão e votação. Requerimento 178, 2019, solicitando a manutenção da Escola Municipal Alessandra Assunção, localizada no bairro Jardim Santa Rita, assim como a construção de quadra poliesportiva com parquinho para as crianças. Vereador Anderson de Jesus Cardoso. Discussão. Senhor presidente, boa tarde a todos que nos assistem do plenário das redes sociais, ilustres colegas vereadores. É um pedido que refaço de outros requerimentos de outros anos, desde que eu assumi a cadeira aqui na Câmara. A gente tem tido uma atenção, eu e outros vereadores também, não só eu, mas outros vereadores, em visita a essas escolas. A gente verificou que é necessário que a manutenção seja um pouquinho acelerada frente ao tempo que ela já que se é feito o pedido, tanto das direções da escola como da comunidade. Eu digo que a Marcos Nicolau é uma situação até mais grave, que a gente já sabe que está no cronograma e da própria Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Educação, mas que a gente pede um trabalho sério, uma ação mais rápida devido à questão de acessibilidade das crianças naquela escola, né? Um pouco, a gente sabe que existe o trabalho por conta do prefeito e da Secretaria de Educação para a questão orçamentária e colocado em prática. Pelo que eu sei, a questão estava em fase de licitação, mas a gente continua com os pedidos para que a gente faça o mais rápido possível frente à questão. Daqui a pouco está vindo o tempo de chuva, com chuva se agravam os problemas e a gente acredita que a gente pode criar uma agilidade maior nesta área, como a gente tem defendido muito, da escola, um ambiente adequado, bom, seguro para toda criança. A gente sabe que é uma marca do prefeito Bill, é a menina dos olhos, a educação, mas a gente não pode deixar de estar cobrando isso frente ao que a gente defende, né, Felipe? A bandeira de educação, como outros vereadores, Vinícius e demais. Então, a gente precisa estar pautando e relembrando esses pedidos que iniciaram lá em 2017, né? E a gente também se propõe, junto com o prefeito, em busca de recursos. Eu e Vinícius temos constantemente falado com os deputados que nos apoiaram, o Felipe Francischini, Fernando Francischini, para tentar direcionar emendas partidárias ou emendas do gabinete deles para ações também na educação. Ainda vale
Você acabou discutindo os dois requerimentos em um, né? O Santa Rita ainda fica numa área plana, né? Mas a gente tem, em várias visitas que fizemos no Marcos Nicolau, né? Junto com o diretor Josias, a grande dificuldade que lá encontra aquele colégio. Acessibilidade, como assim você disse, a estrutura e, ao mesmo tempo, um colégio com um grande espaço para poder fazer bastante e vários projetos sociais lá envolvendo os pais, né, professores, como assim a gente tem conversado bastante com o Josias. Mas essa questão da infraestrutura, a reforma para o Marcos Nicolau é bem relevante, né? Temos levado isso para a secretária e para o prefeito, pelo menos uma vez por mês, essa demanda para que possa não somente fazer o trabalho de pintura, mas da infraestrutura que lá precisa para poder oferecer aqueles alunos que lá tem. A gente vê a vontade que os professores, a direção da escola tem em fazer, mas depende muito do poder público, no caso a Prefeitura e a Secretaria de Educação, né, nessa luta que você também falou, que a gente vem tentando buscar alguma emenda que lá seja destinado para esse colégio. É bem relevante ter o seu requerimento, não só pelo requerimento, também pela localidade que você mora do lado e sabe bem das dificuldades encontradas diariamente lá pelos alunos. Votação. Requerimento 178 de 2019, aprovado em única discussão e votação. Requerimento 179 de 2019, solicitando informações referentes à construção do Parque Linear no bairro Jardim Paulista. Vereador, primeiro secretário, Vinícius dos Santos Ferreira. Discussão. Através não só do nosso trabalho de solicitar, de brigar pela obra, e também da fiscalização, né? São dos vereadores que acompanham as obras desde o início, desde o seu primeiro colocação do tijolo até a finalização. É um dos motivos que a gente tem sempre conversado, tanto com o prefeito e o secretário Levi Camargo, sobre as obras do município. Aí, nisso, já de encontro, a população tem o conhecimento do início da construção do Parque Linear no Jardim Paulista, em qual todos os dias sou cobrado porque não está mais andando essa obra. A gente sabe que o local ali também, já desde as gestões passadas, né, Cleverson, ali tem um problema grave de água. A gente sabe já que não seria um local de fazer uma obra tão fácil, mas tem alguns obstáculos ali. Então, já até conversei com o prefeito os dias atrás, falou que vai continuar com a obra, já está no planejamento essa continuação. E uma das pessoas que lá me solicitou falou que era importante andar de uma vez com essa obra, porque nessa região do Jardim Paulista, por isso que também tenho cobrado, é um assunto bem pertinente, parecido aqui, seria a reforma do ginásio Jardim Paulista, que lá será contemplado com um parquinho de diversão para as crianças, mas um processo também um pouco lento, ainda não saiu essa obra. Então, fui questionado pelos pais para agilizar, conversar com o prefeito, os responsáveis, para poder agilizar essa obra que possa vir trazer um parquinho de diversão, né, não só também na área de esporte e qualidade de vida, que todo esse processo do Parque Linear vai trazer para nós no município. Votação. Requerimento número 179 de 2019, aprovado em única discussão e votação. Requerimento 180 de 2019, solicitando as devidas providências do Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, realize estudo e viabilize a implantação de rotatórias no encontro da Avenida Presidente Getúlio Kubitschek de Oliveira com a Rua Ângelo Antônio Zanquetin, próximo à Agência da Previdência Social Jardim Paulista. Vereadora Ana Carolina. Discussão. Votação. Requerimento 180 de 2019, aprovado em única discussão e votação. Requerimento 181 de 2019, solicitando sinalização especial para a área escolar na Rua Alderico Bandeira de Lima, bairro Jardim Paulista, e mediações da Escola Superativa. Vereadora Ana Carolina. Discussão. Votação. Requerimento 181, 2019, aprovado em única discussão e votação. Requerimento 182, 2019, solicitando duas travessias elevadas na Rua São Paulo, entre as ruas Caetano Rosenente e Professora Marilene Aide Coradim, no bairro Jardim Secão. Vereadora Adilson Andrade. Discussão.
Votação. Requerimento 182/2019, aprovado em única discussão e votação. Requerimento 183/2019, solicitando a implantação da travessia elevada na rua João Trevisan, próximo à rua 747, no bairro Jardim Paulista. Vereador Adilson de Andrade. Votação. Discussão. Votação. Requerimento 183/2019, aprovado em única discussão e votação. Projeto de Lei número 50/2019, dispõe sobre a criação da Maratona de Campina Grande do Sul, Paraná, e inclui no calendário oficial. Primeira votação. Vereador Vinícius dos Santos, primeiro secretário. Discussão. Em uma simples conversa com o nosso secretário Elton Coller, né, tivemos a ideia de elaborar esse projeto de lei, criação da maratona, o qual ainda não tínhamos e não temos aqui no município, e que também fica realizado anualmente no mês de aniversário do município, que é novembro. Projeto simples, mas de grande relevância, em que se envolve o esporte, saúde, turismo, desenvolvimento econômico. Presidente, temos, principalmente o senhor que é do interior, a gente tem várias áreas turísticas e históricas aqui do nosso município que podem ser exploradas, e uma das formas seria com uma maratona, né, que pode ser feito no meio urbano quanto no rural, né, nas estradas de chão. Aí. E a intenção do projeto não é só a maratona, que eu já falei, pelo esporte, mas sim também o turismo e trazendo o desenvolvimento econômico aqui para o nosso município. Então, conto com a aprovação dos nobres vereadores. Votação. Projeto de Lei 50/2019, aprovado em primeira votação. Projeto de Lei 46/2019, primeira votação, acrescenta o artigo 6º ao artigo 22 da Lei Municipal número 9, de 8 de junho de 2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município e das autarquias e das fundações municipais e das outras providências do Executivo. Discussão, votação, requerimento 46/2019, aprovado em primeira votação. Projeto de Lei 55/2019, primeira votação, dispõe sobre a divulgação dos telefones de denúncias emergenciais nas faturas mensais da Sanepar no município de Campina Grande do Sul e da outra providência. Da vereadora Ana Carolina. Discussão. Votação. Projeto de Lei 55/2019, aprovado em primeira votação. Projeto de Lei 64/2019, institui o regime de adiantamento de recursos para o pronto pagamento de pequenas despesas no âmbito da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul e da outras providências. Discussão. Votação. Projeto de Lei 64/2019, aprovado em primeira votação. Justificamos aqui a ausência do vereador Geraldo de Souza, que apresentou atestado para o tratamento de saúde pelo período de 15 dias. Passamos para as explicações pessoais. Com a palavra o vereador Cleverson. Boa noite a todos. Agradeço a presença da minha assessora Luciana e as demais pessoas que nos prestigiam hoje. Vereador Lucas. Boa noite a todos. Agradecer aí todas as pessoas que estão conosco hoje, em especial hoje a Salete, a Terezinha, o Isael. Obrigado pela presença, né, e as demais pessoas. E solicitar, senhor presidente, juntamente com os demais vereadores, a gente vai visitar as cidades aí no interior e tantos outros locais, onde tem lá um escrito: eu amo essa cidade, eu amo Campina Grande do Sul. Então, solicitar vamos fazer aí em conjunto com os demais vereadores, se estiverem de acordo, solicitar ao Executivo que faça escolher um local adequado, que as pessoas que vêm em Campina Grande do Sul tiram foto, mandam para os parentes. Isso é uma coisa bacana, legal, né? Um portal, né? Então, é isso, e quero desejar uma excelente semana para todos, que fiquem todos com Deus. Vereador Anderson. Novamente, meu boa noite a todos. Hoje, bem breve, queria fazer um agradecimento
ao capelão Cláudio Rodrigues, do Clube de Aventureiros Chicanai Kids, da Igreja Adventista. Eles fizeram uma apresentação muito bonita no bairro Santa Rosa, fazendo um projeto chamando Quebrando o Silêncio, onde que o Clube de Desbravadores da Igreja Adventista esteve visitando as casas dos moradores de Santa Rosa, falando sobre a necessidade das pessoas, os moradores, estarem denunciando qualquer abuso de parte infantil daquela região ou de toda a região, disseminando esta quebra de silêncio, a divulgação de pessoas que agem de má índole com as nossas crianças e adolescentes. Então, parabéns ao capelão Cláudio, a toda a Igreja Adventista, que esteve trazendo com a banda marcial da igreja lá, uma tarde maravilhosa de interação e de informação para o bairro Santa Rosa. Agradecer também ao inspetor Cruzeta, da Guarda Municipal, que disponibilizou todo o aparato de policiamento para acompanhamento dos jovens que estavam se apresentando, fazendo a segurança dos mesmos no bairro. Então, a gente agradece essa parceria da Secretaria de Saúde e da Igreja Adventista. E daí, só para a fala do vereador não ficar, assim, não criando polêmica, mas já falando da fala, assim, a gente, enquanto vereador, a gente resume o trabalho da gente em pessoas que vendem sonhos, por assim dizer, que vão defender ideias. E o trabalho, quando ele é bem feito, quando ele é bem executado, buscando a necessidade do bairro, do morador, sendo levado para cada secretaria, para o conhecimento do prefeito, se o vereador pautar bem esse trabalho, com boa argumentação, com um trabalho sério, eu acho que as conquistas vêm para aqueles bairros que ele representa e também para a cidade como um todo. Eu escuto muito a fala de que não existe o vereador do bairro e sim da cidade, mas ele começa pela rua, ele começa pelo vizinho dele. O vizinho tem que gostar dele, tem que abraçar a causa dele, o trabalho dele, a rua tem que reconhecer, o bairro também e a cidade e assim por diante. Então, o trabalho é um conjunto de representantes e moradores a fim de convencer, vender essa ideia para o prefeito e o prefeito acatar frente à demanda ou à necessidade real. Então, eu me sinto, às vezes, um pouco constrangido quando a fala de estar sendo privilegiado com informação ou com orientação. Só para a gente conduzir um pouco do meu trabalho e de outros aqui que eu conheço, ele é pautado da semana toda em reunião com o secretário, coordenador, visita em obra, fiscalização, conversa com o prefeito, a fim de mostrar a demanda e trocar ideias. Então, desde do primeiro secretário a todos, eu estou presente na discussão dos serviços que a secretaria em si pauta. Então, a gente fica um pouco triste de escutar algumas falas que provocam, às vezes, para quem nos escuta ou ouve em casa, um favorecimento por aquele ou por todos, ou por uma meia dúzia. E não vejo isso. Vejo, sim, que o trabalho bem realizado ele é recompensado. Aquele trabalho que não é bem, ele fica, infelizmente, um pouco esquecido, e, no futuro, os eleitores, os moradores de Campina têm que avaliar muito isso. No mais, desejar a todos uma boa semana e até a próxima sessão. Vereador Adilson. Boa noite a todos aqui presentes no plenário, aos que nos assistem pelas redes sociais, em especial Israel, a Terezinha e a dona Ivonete, pela presença. E, conforme já comentado, né, a gente faz as solicitações ao prefeito e a gente espera que ele nos atenda com os requerimentos. Conforme o nobre vereador Anderson já pediu, um cronograma sobre as travessias elevadas. Mas o povo vem até a gente, solicita, então a gente traz até essa casa e espera que o executivo nos atenda.
E no mais, desejar a todos uma boa noite e uma boa semana e que Deus nos abençoe. Segundo o secretário Amarildo. Boa noite, senhoras e senhores, o público, nós assistindo. Gostaria de enviar um ofício ao prefeito municipal referente à água da Canelinha, aumentar o reservatório, fica próxima à Igreja Congregação Cristã do Brasil, onde podemos atender mais algumas famílias. E uma ótima semana a todos. Primeiro secretário Vinícius. Boa noite novamente a todos. Primeiro agradecer a presença desse trio aí de amigos, né? Seu Isaías Collery, sua esposa e também a dona Salete, né? Para quem não conhece a dona Salete Berlanda, família já famosa no município, mas não famosa somente por nome, mas pelas atitudes que vocês vêm fazendo com o município, contribuindo há vários anos, quer na área da construção civil, né, que seu esposo é um baita de um construtor, quanto no seu projeto social que você tem lá com o núcleo de costura Eri Martins, né? Então eu sempre reforço e parabenizo pela atitude que vocês vêm fazendo, sempre frisando para atender o mais carente, a família mais carente, com as crianças, né? Também boa noite a todos que aqui estão sempre presentes. Eu estive essa semana no gabinete do nosso amigo e deputado Alexandre Cury, no qual nós apoiamos e trabalhamos em conjunto aqui com o município e o governo do estado, né, levando um ofício 64 do meu gabinete, solicitando a indicação de recurso e emenda para receber uma emenda parlamentar num processo e um projeto que está andando junto no governo do estado com o governador Ratinho, que vai ser destinado aí 10 milhões de reais aos municípios para proteção animal, castração e centro de zoonoses. Então, de antemão, já tive uma pré-falada com seus assessores, pois ele não estava, né, estava em viagem nos municípios, já fazendo essa solicitação, e também já tive uma conversa paralela com o prefeito, avisando sobre essa emenda e esse recurso que nós estamos correndo atrás. Na semana passada, eu estive junto com o Anderson Cardoso. Até não estava programado, né, Anderson, mas fomos visitar o Colégio Estadual Ivan Ferreira, né? Sabemos das dificuldades, né? A gente que é lá do bairro conhece bem a dificuldade daquele colégio. E, Anderson, assim, eu fico triste de ver a estrutura com o colégio daquele porte tem enfrentado, pois não é reclamação de professores, direção, nada, mas sim dos pais e dos alunos, né? A gente acompanhou aí, também consegui participar de algumas reuniões junto com o governo do estado no ano retrasado e passado do projeto chamado Escola 1000, em que veio uma média de 100 mil reais, alguns mais, alguns menos, para algumas reformas do município, mas o Ivan, você falar, para resumir, que deixou a desejar aquela reforma lá feita. Mas, enfim, há poucos dias, Adilson, até lembrando aqui, o vereador Sérgio, antes de você assumir, ele fez um ofício, né, encaminhado ao prefeito e ao governo do estado, solicitando, em nome de todos os vereadores, uma melhora e uma atenção para aquele colégio, o qual nós fomos visitar e ver a estrutura lá, Anderson, o que está acontecendo, o que falta naquele colégio. Já na mesma oportunidade, visitamos a unidade de saúde do Jardim Paulista, né, o Lucas já foi secretário, conhece bem a estrutura que lá tem e que ainda falta, né? E eu parabenizo o gerente Rafael, né, que está no lugar da Andréia, né, pela licença maternidade, o trabalho que aquele rapaz vem fazendo junto à nossa população, e também a empresa Board, que lá está fazendo a reforma, vai ficar o posto de saúde de referência, e é complicado de parabenizar o trabalho, porque a gente recebe também muitos pedidos na melhora da questão da saúde pública no município, como assim também todos os outros municípios. Mas eu acho que a nossa parte a gente faz de lutar, de conversar com os deputados, com o prefeito, com os secretários, e sempre em busca das melhoras para poder sempre melhor atender a nossa população. Quero parabenizar a PAI, novamente, pela edição, né, da feijoada todo ano feita, esse ano no Jardim Paulista. Não muitas pessoas lá compareceram, né, Cleverson, nós dois que lá tivemos. Sabemos que a luta deles lá são diárias e poucas pessoas contribuem, né? As poucas que contribuem, a gente sempre tem que tirar o chapéu e parabenizar pela ação que lá fazem, que não é para nós, não é para ninguém, mas é simplesmente para os alunos, principalmente os mais carentes que lá frequentam
e que recebe todo o apoio para aquela instituição séria, que eu sempre falo aqui. Finalizando, quero parabenizar o João Leno, um rapaz novo, né, competente, para quem não conhece, é lá do Pesca e Pague Cruzeta, né, pelo Campeonato Paranaense, Brasileiro e Sul-Brasileiro, que lá teve esse final de semana, com muitas pessoas de fora, também parabenizando pela estrutura que o município oferece. Muitos lá nunca vieram participar, foram a primeira vez, no lugar ali que se chama o Cerne. Então, eu parabenizo ele pelo evento que ele fez ali, com muitas pessoas que de fora vieram, que é um lugar ali que, além do turismo, né, oferece diversão para as famílias que lá vão, e também no esporte. Tivemos a presença também do Juva, que é presidente, ele é presidente da Federação Paranaense de Motociclismo, e também uma costura, uma parceria junto com o Detran do Estado para poder colocar eles aí num percurso e num projeto junto ao governo do Estado para que a população e os outros municípios venham conhecer Campina Grande do Sul, mais uma vez nessa questão do turismo, para poder explorar o nosso interior aqui do município. Quero desejar a todos uma boa semana e que Deus abençoe. Vice-presidente Felipe Veiga. Boa tarde a todos. Eu gosto dessa discussão sobre o trabalho do vereador, né, às vezes. Eu concordo em partes com o que o Cleverson disse, concordo em partes com o que o Anderson disse, as duas coisas. Eu acho que a gente tem que sempre pensar de maneira equilibrada, embora acho que as duas opiniões são muito equilibradas, mas voltando um pouco no tempo, né, e pensando até mesmo daquele material que foi entregue, não nessa campanha, mas em todas as campanhas, as propostas que os candidatos a vereadores colocam são propostas normalmente do executivo, né? São coisas que apenas o executivo pode fazer. E acho que aos poucos a gente tem que começar a mudar essa cultura aqui dentro da Câmara. E se começa com, e eu vejo com bons olhos isso, quando um vereador coloca um requerimento muito específico sobre uma lombada, e a gente fala, como já aconteceu com a Adilson, né, Adilson? Ó, Adilson, a gente fez um acordo aqui, requerimento para asfalto, a gente não está mais fazendo, né? E o Adilson aceitou, retirou o requerimento e a coisa seguiu. Porque mente aquele que diz que, embora o vereador consiga, sim, recursos e tudo mais, mas que é ele que escolhe onde vai fazer o asfalto, que é ele que escolhe onde vai fazer a obra, que é a função do executivo. Nós temos outra função aqui dentro, né, que é legislar, trabalhar com leis. Nós somos representantes da população, mas, do ponto de vista técnico, nós somos legisladores à primeira vista. Ser representante é uma questão um pouco mais... um pouco menos oficial, no sentido, eu represento o meu bairro. Concordo quando o Anderson fala, começa pela rua, começa pelo bairro, de fato, né? A gente tem que ter uma visão local para ela crescer para uma visão global, isso de fato. Mas o trabalho, às vezes, é muito confundido. É fácil, inclusive, quando a gente está andando na rua, conversando com as pessoas perguntam, como é que está o trabalho lá na prefeitura? Mas você fala, não, explicar, né? Ó, o trabalho da prefeitura é um, o trabalho da Câmara é outro, são dois poderes independentes. Embora exista uma proximidade entre legislativo e executivo em Campina muito grande, e que muitas vezes não é saudável, são dois trabalhos muito diferentes. Acho que a gente tem que começar a mudar mesmo a cultura nos nossos requerimentos, aqui nos nossos projetos. Isso já foi um avanço bem grande, converso bastante com o Anderson sobre isso, ele também faz requerimento para obra, requerimento para isso e aquilo, a maioria é ofício, aí sim, o ofício sai do teu gabinete, vai direto, não passa pela sessão, não faz a gente perder tempo falando de coisas redundantes, coisas que já vão acontecer, coisas que a gente sabe que... pedir asfalto para uma rua... Toda rua do município vai ser asfaltada um dia, isso é inevitável. Ah, mas daí vira prioridade. Não vira prioridade. Os critérios são feitos pelo próprio executivo. São critérios do executivo, não do legislativo. O trabalho nosso seria criar uma lei, se coubesse, se fosse constitucional, onde nós estabelecêssemos os critérios para asfaltar a rua. Esse é o trabalho do legislativo. Caso contrário, não é. Então, concordo com o Cleverson, concordo com o Anderson nas palavras, mas acho que nós temos que ter esse cuidado.
Tem coisa que não nos cabe e no nosso discurso a gente faz encaixar porque é oportuno, e só por isso e nada mais. Hoje eu gostaria de... seriam só essas as minhas palavras, desejar uma boa noite a todos, agradecer a presença de vocês aqui e de quem assiste pela internet. Declaro encerrada a sessão, convido os novos vereadores e as pessoas presentes para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 16 de nove de 2019, no horário regimental das 17h30. Boa noite a todos.